Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Tem recado hoje? Não, nenhum recado, só os de sempre, né, gente? Nos apoiem, por favor. E nos sigam nas redes, aqui. Não sei se estão vindo qual plataforma, mas nos sigam. Sim, estamos em todas, tá, gente? Eu só tenho um recado rápido, que é... Semana passada eu participei da gravação de um podcast de um amigo meu, que é aqui da cidade, da minha cidade. Ele entrevista pessoas da cidade em cada episódio. Então quem quiser assistir é lá no YouTube, tá, gente? Quem quiser conhecer um pouquinho mais. Porque eu não falei só do podcast, eu falei da minha vida em geral. Procura lá no YouTube Rota de Fuga Podcast, tá? Então, é isso. Falei pra ele que eu ia ajudar a divulgar, estou aqui divulgando. Se você quiser ir lá assistir, dá uma força. E o episódio de hoje é um pouco diferente, porque a gente fez de novo aquele esquema de... Vamos falar de casos aqui no podcast normal. E aí vai ter 1001 filminhos apenas para assinantes sobre os filmes baseados nesses casos que a gente vai falar hoje, tá? Então cada uma da gente escolheu um caso. E a diferença é que eu vou contar um caso do filme que eu escolhi, a Jéssica vai contar o caso do filme que ela escolheu. E eu não sei nada do caso da Jéssica e ela não lembra nada do meu. Então estamos iguais, né? Então essa dinâmica hoje vai ser um pouco diferente. É uma contando o caso pra outra, podemos nos interromper a qualquer momento, né? Porque a gente não tá vendo o roteiro uma da outra. Mas a qualquer hora que você tiver dúvida ou eu tiver dúvida, a gente se interrompe, conversa, enfim. Fechou. Comentários. Então é isso, gente. Esse vai ser um pouquinho diferente, mas acho que vai ser bacana. Então, bora para os casos de hoje. Então, para o meu caso, eu escolhi o filme, primeiro falando do filme, né? Que foi O Exorcismo de Emily Rose. Que acho que foi um dos únicos... Tirando o Exorcista por ser clássico, né? É um dos únicos filmes de exorcismo que eu gostei. Que eu achei legal. Os atores são muito bons, né, velho? A gente vai se aprofundar, tá, gente? Exato. Então... lá no Filminhos, mas por agora, só falar que eu acho que um filme... O que deu certo também muito desse filme é os atores muito bons, assim, eu acho. E não sabe? são conhecidos, os diálogos são muito bons. Os diálogos são ótimos. A menina que faz a Emily Rose, eu lembro dela por causa do Dexter, né? Eu ia falar, é a irmã do Dexter. Pra mim, esse é o papel dela. Ela é a irmã do Dexter. E ela tá muito boa no filme. Mas realmente não tem muito ator muito conhecido, assim. É tipo uma galera meio, sei lá, que eu nunca tinha visto, tirando ela. Mas é muito bom. Eu gostei muito como eles contam a história, né? A questão do julgamento e tal. Mas... vou falar do caso aqui. Amanhã a gente vai gravar pra falar dos filmes. Que o filme é muito bom, mas, né, ele muda muita coisa. Porque se fosse exatamente como foi o caso, né, real, eu acho que... Normalmente não é interessante, tá, gente? Muito dificilmente. Não, ia ser, assim, um absurdo, sabe? Ninguém muito diferente, os baseados em fatos reais são completamente... Gente, é baseado, sabe? É baseado, exatamente. Não é, como é mesmo, simulação do que aconteceu. Não é uma reconstituição, nada. Exatamente. Então o caso real pra mim é absurdo. Eu não lembrava que era tão absurdo assim, eu fazendo a pesquisa pra esse episódio. Eu fiquei assim, de cara, porque eu vi o filme antes e aí fui pesquisar depois do caso. E eu não lembrava que era assim, tão pior do que eu imaginava. Se eu não me engano, a gente já fez sobre esse caso um mini episódio. Ou não fizemos? Eu não lembro agora. Se você lembra se a gente fez, eu achei que a Fabi tinha feito uma vez um mini episódio. Amiga, eu não lembro mesmo. Eu também não, então acho que a gente não fez. Você aí que escutou a gente fez maratona, você lembra? De a gente ter falado desse caso? Mas, enfim, resolvi pegar esse filme porque eu gosto, como eu comentei, gosto muito. E aí o caso dele, o nome da moça nem é Emily Rose, né, que é um nome legal, né, um nome bem sonoro. O nome dela era Anna Elizabeth Mikkel, que era conhecida como Annelise, e é assim que a gente vai chamar ela. E então, a Anna Elizabeth Mikkel, ela nasceu em 21 de setembro de 52 em Leipzig, na época Alemanha Ocidental. Outra mudança do filme, né, que acontece nos Estados Unidos.
mas na verdade ela era alemã. Ela era a mais velha das 4 filhas do casal Joseph e Anna, e a família era extremamente católica. Eles frequentavam a missa 2 vezes por semana e viviam de acordo com a doutrina conservadora da igreja. E é Então, aquilo, né? Tipo, é uma coisa, tanto a igreja considera, tipo, isso uma das coisas determinantes, sabe? Uhum. Pra como indício de possessão, Isso. porque basicamente, eu explicando coisas como se não. Mas Pode falar. é que eu já vi, eu gosto de documentários sobre exorcismo, tá, gente? Uhum. Então, basicamente, pelo que eu vi os padres falarem, é tipo assim, Deus tem as pessoas que creem nele, né? Uhum. E tem pessoas mais fervorosas. Se pega alguém, tipo, uma pessoa que tá na rua, tananana, e o diabo aposta dessa pessoa, meio que não é contra Deus. Ele está seguindo por um caminho que ele já estava indo, que era um caminho do mal. Uhum. Agora, se Deus se aposta dentro de uma pessoa que é religiosa, que acredita, sabe? É que a fé seria um escudo, né? Exatamente. Aí sim seria o diabo provocando Deus. Sim. E o exorcismo é exatamente isso, né? O diabo ou demônios provocando estigmas católicos, né? Enfim. Exato, só que ao mesmo tempo você tem aquilo, né? Por que casos assim acontecem apenas com pessoas que já são religiosas? Tá, você tem essa explicação aí, mas tem o contraponto que é a pessoa em psicose ou com algum transtorno que ela, sim, né, é religiosa, ela vai ter essas visões e coisas relacionadas à religião, justamente por esse background. Enfim, eu fiz o roteiro como pessoa cética que sou, então é 100%... Vou dar os meus palpites. Científico. Apesar de que eu vou dar umas concessões aqui mais pra frente, eu vou falar umas coisas. Mas não é nem relacionado a catolicismo ou a religião em si, é algo mais... Enfim, outra coisa. É que querendo ou não, né, gente? Quando você envolve uma religião, não é... Quando eu falo de católico, é mais porque, tanto nesse caso, do caso Verônica nem tanto, mas principalmente nesse caso, né, tem muita questão do catolicismo em volta, né? Muito, muito. E foi uma época que tava... A igreja em si, ali tava numa turbulência. Eu vou explicar também, depois, mais pra frente. Porque que esse caso foi meio que político dentro da igreja, inclusive. Bom, a Anneliese, ela foi uma criança delicada, com alguns problemas de saúde desde jovem, o que a mãe dela acabava usando como desculpa pra ela não se envolver com garotos quando ela fosse mais velha. Ela, não, você era muito doente, você é muito sensível, você não pode se envolver com ninguém. E aí, aos 16 anos, ela teve a sua primeira convulsão, e recebeu atendimento médico, e aí ela foi diagnosticada com epilepsia do lombo temporal, o tipo mais comum de epilepsia. E aí, pra quem não sabe, eu mesma, antes de pesquisar mais sobre esse caso, eu achei que epilepsia envolvia apenas convulsões, né? Que é o que a gente imagina, mas tem muito mais que isso, os sintomas são muito mais abrangentes. E dependendo também, algumas pessoas têm mais sintomas, né, sofrem mais, outras pessoas têm algo mais leve, enfim, depende, vai variando, né, da intensidade aí do transtorno. Quando não tratada, a epilepsia pode acarretar em muitos problemas, além dessas convulsões. Os transtornos psiquiátricos são mais comuns entre pessoas com epilepsia, e essa, né, que é a do lobo temporal, é a que tem maior prevalência entre essas pessoas que acabam sofrendo outros transtornos. Esses incluem o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, psicose, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno por uso de substâncias e uma prevalência de em torno de 9% de ideações suicidas. Outros problemas que podem aparecer são comportamentos obsessivos, e aí, dependendo do histórico e como a pessoa vive, no que ela acredita, podem envolver religião. Como eu comentei, né? Uhum. Então é uma gama de problemas justamente porque são convulsões ali, o teu cérebro está tendo várias derrames, enfim, né? São ali jogando energia ali no teu cérebro em áreas. É quase como se agisse como algo psicoativo, sabe? Uhum. Isso, Ele tipo... ativa algumas áreas, desativa outras, enfim, você perde controle.
É bem triste. É parecido, obviamente, gente, não é a mesma coisa, mas quando a gente fala que dependendo do uso de psicodélico, você tem que estar bem e tudo mais, é essa questão, sabe? Porque chega o pensamento fora de controle, se você não tá numa situação boa, enfim, tudo que você carrega, né, dentro de você vai virar uma visão. E nesse caso é realmente o teu cérebro ali fazendo você enxergar, escutar. Não chega a ser uma esquizofrenia, né? Porque não é constante, mas são ataques, né, que você tem que pode causar isso. Você perde o controle do seu corpo, enfim, tem várias coisas. E o que eu achei interessante interessante não, né? O que eu não sabia também é que a depressão que vem com a epilepsia é justamente quando a pessoa começa a se tocar e perceber que aquilo ali é uma condição para a vida inteira. Então, quando cai essa ficha de que ela vai ter que passar o resto da vida se medicando, que não tem cura, né, gente? É um negócio incurável. Então, ela vai ter que ficar se medicando e pode ter mais alguns problemas ao longo da vida. Isso acarreta a depressão, né? Justamente por esse peso, né, dessa carga de você entender a sua condição. E aí, então, além das convulsões, a Annelise tinha visões de pessoas com rostos demoníacos e desfigurados. Ela sentia cheiros fortes de excremento queimado. Ela trocou de medicação algumas vezes, mas continuava tendo sintomas graves de alucinações. Lembrando, gente, anos 70 isso aqui, tá? Que aconteceu esse caso. Então, a medicação naquela época tava nos estágios iniciais, né? As dosagens não eram... Né, e as próprias discussões, né? Sobre era isso, enfim, muito estigma, né? Sobre transtornos hoje em dia mentais. A gente tem sobre medicações alternativas, níveis, né? De medicações. Exato. Tratamentos, enfim, né? Tratamentos conjuntos, né, que você faz, enfim. Naquela época a medicação era realmente algo muito pesado, assim, as dosagens, né, não eram exatamente para você, né, pro seu organismo e tal, era algo mais generalizado. Estavam começando, enfim, era, assim, não era incomum a pessoa sofrer transtorno, estar medicada e ainda assim continuar apresentando sintomas justamente por conta disso. Em 1970, a Annelise teve mais 2 ataques graves de convulsões, onde ela perdeu os sentidos e o controle do próprio corpo. Ela foi internada em um hospital psiquiátrico, onde ela teve mais um ataque. E aí, em seus ataques, ela sentia presenças malignas e a sensação de que algo tomava o controle sobre seu corpo. Como eu comentei, né, aquele background religioso dela extremamente conservador católico, né, estrito, como ela interpreta aquilo que tá acontecendo com ela, né? Porque sim, você não quer aceitar que você tem ali um transtorno que vai te afetar pro resto da vida, né? Realmente muito difícil. Ela recebeu essa medicação para controlar os sintomas, mas pela orientação da mãe dela, ela mantinha em segredo essa condição dela. Porque ela tinha muito medo do estigma que um transtorno psiquiátrico tinha naquela época e que isso pudesse atrapalhar o seu sonho de ser professora. Aí então, também super compreensível, né? Porque exato. A mãe. Porque, gente, hoje em dia já ainda é estigmatizado. Imagina naquela época, né? Exatamente. Ela tinha o sonho de ser professora, de cuidar de crianças. Imagina se ela é tida, tipo, entre muitas aspas, como a louca, sabe? Então, não seria benefício para ninguém, né? Exatamente. E, enfim, né, um estigma muito forte, ela tinha muito medo de, tipo, exatamente isso, ser vista como uma louca, né? E, enfim, ela escondia e ela tinha muita vergonha, eu acho que isso ainda agravou e traz um nível de estresse maior, né? Muito. Porque tu tá sempre preocupado com alguém descobrir o que você tem, enfim. Como eu comentei, além das convulsões, ela tinha visões, enfim. E ela trocou de medicação algumas vezes, mas continuava tendo sintomas graves de alucinações. E aí, em 73, quando ela já estava frequentando a universidade, ela entrou em um quadro depressivo e tinha alucinações enquanto rezava. Ela afirmava ouvir vozes dizendo que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. A Annelise passou mais um tempo em um hospital psiquiátrico, mas a sua saúde não melhorou e a depressão dela apenas aumentava. Já fazia uns 5 anos que ela tomava essas medicações prescritas, mas sem sucesso.
e os seus sintomas pioraram e ela passou a ter aversão por símbolos religiosos como crucifixos e igrejas. E aí, em uma tentativa desesperada, a família levou ela em uma viagem para visitar o Santuário de São Damião em Piacenza, que fica no norte da Itália. Aquela coisa de peregrino, né? Um amigo da família organizava essas viagens de peregrinação. Enfim, como até hoje fazem, né? O pessoal vai até... Como é o nome da cidade que tem aí? Aparecida. Né? Isso, pra ir lá. Minha avó fez uma promessa pra Aparecida, pra minha Exato, saúde. você vai lá, encosta no santo, enfim. É, né, só que no caso, a minha avó levou uma vela do corpo do meu tamanho. Minha mãe levou o joelho dela. Eu amo isso, cara. A gente manda fazer. Tem uma mini Jéssica. Uma vela do tamanho da Jéssica. É, só que eu era pequenininha, tá, gente? Eu era neném. Porque minha avó disse que se curasse... Depois eu conto, tá, gente? Que é muito, né? Mas, se curasse um BO que eu tinha, ela ia levar. Por exemplo, minha mãe também fez promessa por causa do joelho dela. Exato. Talvez não ia ter volta. Aí ela vai lá, manda fazer um joelho em cera. E aí eles queimam depois toda aquela cera. Ou alguns casos eles guardam. Quando eu era criança eu tinha muito medo, porque eu via aquelas coisas de cera assim, ficava... Sim, é uns pedaços de corpo, né? Tipo, e tipo, eles deixavam meio pendurados. Mas hoje em dia tá mais organizado. Mas enfim, é isso, né? Então a família dela foi fazer algo que, tipo, gente, normal. Se você é religioso, pô, você tá com a sua filha passou por N clínicas, situações, né? E tal, os medicamentos. Porque também eu acho que esse é um ponto também interessante, né? Que não era tipo, beleza, ela tá ouvindo voz, já acharam que é exorcismo, chamaram padre, acabou, sabe? Não, é mais complexo disso, sabe? Bem isso complexo. Que eu acho interessante, que também é uma coisa que meio que no filme passa meio... Sabe? É tipo... ela foi ali, mas... no filme é muito rápido. A única reclamação que eu tenho é que é muito rápido no filme. Tudo acontece muito rápido. Porque eu acho que seria interessante, até pra uma narrativa, mas eu entendo que talvez é difícil encaixar ali, né? Mas o lance de que, tipo, não foi uma vez que ela foi numa clínica, deu errado, e aí a família já catou ela e vamos fazer exorcismo. Não foi um exorcismo também. É a questão. E também não foi, tipo... Que eu vi muita gente relatando, é a família pior. Gente. Não. Né? Não dá pra... Eles não tinham... Eles trabalhavam com o que eles tinham em mãos, eu acho, sabe? Exatamente. Que era fé, né? E, e no começo acreditaram sim nos médicos, né? Apesar de que... Enfim, eu vou dar minha opinião mais tarde. É verdade, né? Pra não dar spoiler. Mais pra frente, exatamente. Acho que tudo saiu do controle. Tudo tem limite. Até exorcismo. Enfim. Bom, essa amiga da família que organizava tudo, né, que era a senhora Hein, ela acompanhou a Anneliese e ela foi convencida de que a Anneliese sofria de uma possessão demoníaca porque ela não conseguia passar perto de um crucifixo e se recusava a beber água de uma fonte sagrada cristã. Ela atacou algumas pessoas na viagem, também teve uns surtos, assim, então foi bem, bem estranho mesmo tudo que aconteceu. E aí o padre Ernst Alt, ele fez uma declaração que foi o seguinte: Anneliese me contou, e a senhora Hein confirmou, que não conseguiu entrar no santuário. Ela se aproximou com muita hesitação, dizendo que a terra queimava como fogo e que simplesmente não suportava ficar ali. Então, caminhou ao redor do santuário em um amplo arco e tentou se aproximar pela parte de trás. Observou que as pessoas ajoelhadas na área ao redor do pequeno jardim e teve a impressão de que, enquanto rezavam, rangiam os dentes. Chegou até a borda do jardim, mas teve que voltar. Ao se aproximar novamente pela frente, precisou desviar o olhar da imagem de Cristo. Chegou várias vezes ao jardim, mas não conseguiu ultrapassá-lo. Também observou que não conseguia mais olhar para as medalhas ou imagens de santos. Elas brilhavam tanto que ela não suportava. E para mim é muito interessante a questão de como... Obviamente, a Anneliese ela não estava fazendo isso porque queria. Eu acho que ela não estava fingindo todas essas coisas. Mas o nosso cérebro é algo tão complexo que, para mim, ela começou a apresentar esses sintomas mais relacionados à possessão demoníaca, etc., como uma forma de defesa, de que ela nunca tinha aceitado que ela tinha epilepsia.
ela nunca tinha aceitado a condição dela. Ela realmente tinha muito medo das pessoas descobrirem, tinha medo do estigma, de todas essas coisas, de ser julgada. Aquela coisa, o exorcismo, se fosse uma possessão demoníaca, teria um fim, ao contrário de ser epilética. Então, eu acho que é isso também, sabe? Que acaba que nesse momento, né, essas imagens que, por exemplo, poderiam fazer uma coisa boa em relação a isso, porque se você tá doente, está num momento de aflição e você tem fé em alguma religião, você vai recorrer, né, àquela fé, né, pode entrar nesse momento também dentro da sua psicose mesmo, sabe? Sim. De imaginar como algo ruim, como algo que sempre foi um suporte, algo que sempre esteve ali, que você tem um conhecimento e segurança, né? A sua cabeça vai mudando para que aquilo seja inseguro, né? Por isso que a gente vê também, sei lá, pessoas que têm esquizofrenia e que às vezes atacam os próprios pais e os pais sempre foram incríveis, não tem nenhuma história, sabe? Por você conta tá fora disso, do seu controle, né? Exatamente. E o que deve ter acontecido nessa situação também, né? Você tá numa situação, num lugar que deveria ser confortável, eu acho que também por isso que teve um estranhamento da mãe, né? De tipo, poxa, a gente tá numa peregrinação e mesmo assim você não está confortável, sendo que era um lugar que pra você era, né? Então, é normal, né? Esse estranhamento do que tá acontecendo. Enfim, né, como eu comentei, eu acho que é uma análise bem interessante. Isso até eu escutei nesse podcast de On The Left, eles fizeram 2 episódios sobre esse caso, bem detalhado e tudo. E eles comentam isso, assim, que realmente é uma forma dela lidar com o que ela tá passando de outra maneira que não seja pra sempre, né? Pro resto da vida. Porque se ela está com demônios, é só os demônios saírem do corpo que ela vai estar curada. E também a gente tem uma leitura, e mesmo dentro do catolicismo, você, tipo, mesmo você sendo uma pessoa religiosa e tudo mais, a questão do que é exorcismo e o que não é muito nublado, né? Porque não é uma coisa que o padre vai chegar e falar, enfim. Né? Não, é todo um processo. Todo um processo. Exato. E aí o que acontece? Muito do que as pessoas têm como referência, né, de exorcismo, inclusive muitos católicos, são filmes. Exato. Entendeu? Porque, de fato, não existe nada na Bíblia em si falando disso. Isso não, são algo... outros livros que eles usam. Exatamente. Né? Outros rituais. O que se sabe são através de relatos, quando você conversa com um padre. Eu lembro quando eu era adolescente, cheguei a perguntar para um padre, e aí a primeira resposta dele foi: ih, menina, isso daí é tão chato. Porque são rituais, gente. Realmente um negócio tipo, assim. E aí ele falou, tipo, eu lembro que ele falou assim: tem que mandar pro arcebispo, que fala com fulano, que fala com ciclano, e vem verificar, e vem, sabe? É uma burocracia desgraçada. Exatamente, porque a gente vê o filme, o cara vê lá, chega o Constantine com um negócio, e tipo... E quando o padre me falou, eu lembro que foi uma bruxada, sabe? Do tipo, nossa, eu achava que deveria ser a coisa mais emocionante. Ele, gente, tão chato. Não, sabe? E aí, mais profundamente, mais pra frente eu acho que você vai falar disso. Mas, tipo, ele fala, aí tem que consultar médico, e psicólogo, e psiquiatra, e não. Mas isso hoje em dia, tá? Também tem isso. Na época ainda não tinha tantos, né, barreiras. Então, quando a gente vai falar sobre a questão de possessão, né, muito das pessoas acabam reproduzindo o que a gente vê no meio comum. Até porque, como é algo muito interno da Igreja Católica, a Igreja Católica tem aquele curso até hoje, né, para exorcistas, que se você quiser, né, qualquer pessoa pode ir. Mas, como é algo muito interno dos líderes da Igreja em si, então o que a gente tem como referência esse desespero é o Exorcista, é filme de gente virando a cabeça, gente ficando deslocada, enlouquecida também, né? Então acaba que a gente acha, se você tá numa situação em que a loucura está tomando sua mente, talvez se o padre fazer a mesma coisa que o cara do Exorcista fez, você tá livre, entendeu? Sim. É meio que fica aquele acordo entre todos, né, de performar aquilo lá para que tudo fique bem, né? Então, acontece também. Bom, a Annelise, ela também afirmava conseguir se comunicar com a Virgem Maria. E sua mãe diz que ela apresentava feridas como estigmas, né? Que são aquelas feridas que aparecem no corpo, exatamente nas perfurações de Jesus na cruz, né? Na palma das mãos, enfim. Inclusive, me lembra do filme Estigmata, que eu lembro que quando eu era criança...
Me deu um medinho, viu? Eu nunca revi esse filme, esses dias eu tava pensando Amiga, em rever, e ele é muito datado. Ele é bem anos 90. Sim, exato. Mas eu gostei, por isso que eu pensei em ver. Vou rever. Porque eu não lembro de nada do filme, só lembro basicamente, que gente... ela tinha as feridas. É uma moça que... Só que o diferente dela é que ela, tipo, é meio quase ateia, sabe? Uhum. E aí, tipo... Ela fica, não, mano, não tá rolando isso não, né? A grande tour dela. Sim, ela não quer aceitar, né? Então. Isso. Bom, a família Mikkel e os amigos próximos tinham certeza que todos os problemas da Anneliese eram resultados de uma possessão demoníaca. Naquela época, o Vaticano estava passando por uma reforma, como eu comentei, que a Igreja Católica aceitou se modernizar para não perder mais fiéis. Ia ser o Vaticano II. 2.0. Nos anos 70, né, a gente já... O tanto de casos que a gente já falou, por exemplo, de seita nos anos 70, é tudo isso, esse reflexo, sabe? Exato. As pessoas estavam questionando mais a Igreja Católica, por exemplo. Estavam perdendo muitos fiéis. Exatamente. E eles não tinham, naquela época, eles eram contra o uso de tecnologia, tipo, na TV, e tava começando a aparecer os televangelistas, né, dos neopentecostais na TV, os pastores e tal, então a Igreja Católica estava ali numa sinuca e eles decidiram, não, vamos fizeram um conselho, passaram meses e meses lá deliberando, até que eles falaram, beleza, vamos modernizar o apelo da igreja, né, pra tentar atrair jovens e manter as pessoas que a gente tem aqui. Só que os setores mais conservadores da religião estavam descontentes, porque eles mudaram umas coisas também, assim, que você recebe a Eucaristia, antes a pessoa ia lá abrir a boca, né, e o padre colocava dentro da boca da pessoa a hóstia. Não, agora você tem que entregar na mão. Você não precisa mais se ajoelhar. Enfim, eles estavam mudando algumas coisas justamente para atrair mais pessoas que não eram acostumadas a crescer dentro da igreja católica. Se pra quem é de fora é meio estranho. Se eu te falar que até hoje tem uma galera jovem ainda, viu? Preciosista que critica essa reforma dessa época até hoje. Exato. Até hoje temos. Os templários, né, cara? Enfim. Os templários modernos. Mas eu acho engraçado ver, assim, porque eu cresci em família católica. A minha cidade é extremamente católica, então, sabe, eu cresci nesse mundo. E quando você vê uma pessoa que não cresceu neste mundo de fora, olhando e vendo umas coisas assim, mano, isso é muito estranho. Realmente, se você parar pra pensar, realmente é muito estranho. Tipo, outro dia tava a notícia... Eu não lembro onde era, mas era uma cidade que ia receber o negócio de um santo. E o negócio era um órgão de um santo, né? Que é muito comum. A relíquia, né? Na igreja, né? Sim. Na religião católica, uma relíquia. É algo que pertenceu ou a algum pedaço de um corpo. Ou às vezes o próprio corpo. Ou às vezes o corpo. Supostamente, né? De algum santo. E aí você vai lá pra fazer pedidos e tal. E aí o meu marido ficou, o quê? Eles vão receber um coração? Que porra é? Um coração? Que isso, cara? E eu realmente, né? Se for você mostrou pra ele aquele novo santo que tá todo jardido. Sim, o santo da juventude aí da internet, né? Porque, tipo, já tava esses dias a notícia também de que inclusive, tinha um pedaço tem da pele dele. Adolescente que gosta de fato dele. Tem fotinho dele. Eu achei a coisa mais... O Acutis, né? O Acutis. Inclusive, nós temos que fazer um episódio só de santo, né? Porque tem umas histórias muito absurdas, assim, de como morreram e tal. A galera gostou muito daquela... Você não gostou muito. Você morreu... A senhora que a gente fez, a freira também. Qual? Aquela freira. Ai, sim, o da freira. Verdade. Nossa, que horrível aquilo, né? Horroroso. Não, mas é que realmente, de santo, assim, a maioria deles morreu de um jeito horrível, né? Tipo, por ser mártir, né, gente? Exato. E aí quem não é católico, não tá acostumado e tal, fica meio apavorado, assim. É que o católico gosta de um sofrimento, né, gente? O certo do católico. Você chega lá, é Jesus assim, todo ferrado, é todo Maria fudido. Chorando, é reprodução do que aconteceu. A gente é um pouco intenso, sabe? Tipo isso. É meio latino, né? Extremamente, né? Mas enfim, é isso, né? Tipo,
Tem pedaços de cena. E essa galera estava descontente, né, os conservadores da igreja. E aí o caso da Annelise logo chamou a atenção, né, de alguns padres descontentes com esses novos planos da igreja. E a família dela também era desse setor, né, mais conservador. Então meio que tudo se encaixou e ela virou meio que algo político dentro da igreja. Ela era o exemplo... A pior merda que poderia ter acontecido. Exato, ela era ali o exemplo de que o Vaticano estava errado, né, que estava... Deus não estava feliz com as mudanças. Então, o caso dela é isso. Bom, de início, vários padres recusaram o caso dela, que a família ia chamar, né, pedir ajuda. Eles recomendaram para ela ir para a família tratamento médico e psiquiátrico, né, do transtorno dela. A recomendação desses padres era continue o tratamento, mas ela ficava cada vez pior. Ela apresentava comportamentos agressivos e de automutilação. Ela passou a comer insetos, beber a própria urina. Nessa época, ela já tinha largado a faculdade, estava voltando a morar com os pais. E durante os ritos religiosos, né, porque às vezes eles tentavam rezar com ela e tal, e também durante os exorcismos depois subsequentes, ela foi prescrito para ela medicamentos antipsicóticos e ela tomou frequentemente, até algum tempo antes da morte. Apesar de tomar esses medicamentos, os sintomas da Annelise pioraram e ela começou a rosnar obscenidades, gritar maldições guturais e delirar descontroladamente. Ela, inclusive, conseguia falar como aqueles monges que cantam com a garganta, né? Uhum. Inclusive. Vou deixar aqui um exemplo para quem quiser saber o que é, que nunca ouviu falar disso, mas é uma técnica que você usa. Horrível. Ah, é mó legal, cara. Não, é legal, mas aí dá medo. Tá, mas é legal, pô. Não, é legal, legal. Metaleiro. Eles usam outros músculos da garganta, enfim, né, pra cantar e parece que você tá cantando com duas vozes diferentes. De algum jeito, é muito comum de casos de exorcismo a pessoa conseguir fazer isso sem ter treino pra isso, né. Bom, a família tentou entrar em contato com o padre Adolf Rodewyk para que ele visitasse a Annelise e fizesse o pedido de exorcismo com os superiores. O padre Adolf recusou, porque ele já estava com uma idade muito avançada. Ele falou, já estou muito velho para isso. Mas ele colocou... Essas coisinhas religiosas demandam... Mesmo se você for um líder religioso, né? E, obviamente, gente, falando numa perspectiva de quem acredita nisso... eu acho que mesmo se você não acreditar, é um cansaço, sabe? Nossa, muito. Porque o ritual do exorcismo é horas e horas. Tipo, é muito cansativo, assim. E demanda, e querendo ou não, é isso. São trocas de energia, né, galera? Sim. Então, você vai ficar, obviamente, muito cansada. Até porque não é uma força... se você é um padre, de fato, tá rolando exorcismo, né? Não é uma força humana, né? Então... Uhum. Sim, mas é isso, né? Mas ele colocou eles em contato com outro padre de sua ordem, um padre local chamado Ernst Alt. Ele visitou a Annelise algumas vezes em 74, e aí ele declarou que ela não parecia epilética e que ele não tinha visto ela sofrer nenhuma convulsão. Este padre tem... formação? Como fala? Formação médica? Não. Claro que não. Inclusive, ele é bem suspeito, porque ele mesmo era uma pessoa que tinha muitas visões e acreditava em muita coisa. Ele estava sendo perseguido pelo capeta. No ano seguinte, entre julho e agosto de 75, ele ficou convencido de que se tratava, assim, de um caso de possessão demoníaca. Aí ele escreveu uma carta para o bispo Joseph Stengel para que ele permitisse que ele fizesse um exorcismo necessário. O bispo permitiu que ele fizesse um exorcismo menor, que é tipo um ritual menor,
que qualquer padre pode fazer sem que seja necessária aprovação episcopal. Não é o exorcismo de verdade. Seria um outro tipo de... uma bênção. Isso, exato. Uma bênção, né, pra tentar tirar ali o que tiver de ruim na pessoa. E aí, em setembro, o padre Adolf fez uma visita pra ela, né, que era aquele mais senhorzinho, junto com o padre Ernst, e ele mesmo escreveu um relatório detalhando pro bispo e confirmando que, sim, era uma possessão genuína. Por isso, ele insistiu que eles recebessem autorização pro ritual completo de exorcismo. Aí, o bispo autorizou, só que ele falou que outro padre ia fazer, um cara chamado Arnold Hens, que ele fosse responsável pelo exorcismo de acordo com o ritual romano da igreja. É porque eu acho que talvez talvez, né? Eu só ouvi você falar, mas... Sei lá, eu acho que, tipo, como você falou que esse padre já tinha visões, ele era local e tudo mais, eu acho que essa decisão é pra não ser algo tão pessoal, entendeu? E pra chamar alguém de fora também, né? Porque o outro cara era local, conhecia a família e tal. Aí o bispo deve ter pensado, poxa, e se for algo muito pessoal aqui, ele tá sendo influenciado pela família e tal. Chamar... tipo, conhece a família, conhece a região. Então é melhor chamar alguém distante pra ter outra visão, né? Sim, mas ele ia estar junto lá com ele, né? Com o Arnold. A primeira sessão de exorcismo da Anneliese aconteceu em 24 de setembro de 75. Ela começou a falar cada vez mais sobre morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da igreja moderna. Os seus pais pararam de consultar médicos a seu pedido e confiaram exclusivamente nos ritos de exorcismo. Um total de 67 sessões de exorcismo. Meu Deus. Foi feito com ela. Por isso que eu acho que aí tudo tem limite, sabe? 67 é muita coisa. É muita coisa. E faltou eles faziam controle entre eles, né? Porque, pô... poxa, e tipo, era desgastante pra ela, porque ela estava lá tendo os ataques e performando aquele ritual. Cara, e eles vendo ela definhando, sabe? 67 vezes e continuar fazendo. Eles faziam 2 vezes por semana, com duração de até 4 horas. Às vezes chegava a 9 horas cada ritual. Gente. Isso tudo. E chega um momento que nem eles vão saber o que eles estão fazendo, gente, porque também estão cansados. Exato. E tudo isso entre aproximadamente 10 meses, entre 75 e 76. E aí, perto, nos últimos meses, a Anneliese começou a recusar comida. E tanto a família quanto os padres aceitaram, achando que o jejum ia ser algo que ia aproximar ela de Deus. Sendo que, né? Putz. Como é que o corpo dela vai... O corpo dela já tá deteriorado, sabe? Demais. Ela tava toda machucada. Como é que ela vai conseguir se recuperar se ela não comia? Ela não comia e não bebia quase nada. E o lance é que se o seu corpo está padecendo, como que tua fé vai também, sim. Sabe? Enfim. E acaba que entra num looping, né? Ela vai ficando cada vez mais fraca, cada vez menos força, vai cada vez o estresse maior desses rituais, ataques cada vez maiores, que vão deteriorando cada vez mais a condição dela, enfim. É um looping ali horrível, né? E as pessoas que deveriam parar e falar, não, peraí, ela precisa, né, de mais ajuda, ela precisa de um hospital, ela precisa ser alimentada, ninguém fez isso, né? Eles ficaram ali naquela fé cega, literalmente. Bom, a Anneliese, ela afirmava estar possuída por 7 demônios diferentes. Vou dar os nomes aqui. Lúcifer, tá? O chefão de todos. Judas Iscariotes, o Imperador Nero, Caim, Hitler, que era novo no inferno, né? Recente tinha descido. Um padre da região que tinha sido excomungado, era um padre chamado Fleischmann, tinha sido excomungado porque ele era muito mulherengo e ele espancou uma pessoa na igreja. Era lá da região que eles moravam, na Bavária. E tinha um outro demônio que se recusava a revelar sua identidade. Basicamente, eram essas pessoas, esses demônios que estavam no corpo da Anneliese. Dizia ela, né, durante as sessões. Gente... Sim. Em anos de catolicismo. Porra, Nunca.
Eu já ouvi falar da Legião, que é, inclusive... inclusive, viu, gente? Nunca perguntei o nome do demônio. Isso daí um padre me falou. É? Ele falou assim... Não, é que o padre, tem que ser o padre perguntar, né? Não, ele falou que dependendo da situação... Falou assim, dependendo da experiência do padre, eles não podem perguntar. Mas aí ele me perguntou, quando eu estava falando de exorcismo, ele falou que acontece. Existem... Quando o demônio se apresenta pelo seu nome, né? Ele não tá apresentando somente ele, né? Tá apresentando o porquê que ele tá ali e tudo mais. E nisso, ele pode, dependendo de for a situação, você tá dando permissão ao perguntar pra ele entrar. Então, se alguém tiver possuído, você não pergunta, qual é o seu nome, entendeu? Você não é o Constantine, entendeu? É verdade, você não é padre. Você não é padre. Não pergunta, o demônio vai falar, quer saber o meu nome? Você fala, putz, de boa, cara, gosto de mistério. Então, eu acho interessante, assim, alguns relatos, né, dos rituais, exorcismo e tal, porque eles falam também que o demônio vai falar coisas, né, você não pode dar atenção. Isso. Mas que o padre, ele fica perguntando várias coisas, porque os demônios, eles não têm a capacidade de responder com outra pergunta. Então, eles meio que se atrapalham nas respostas ali. Então, eu achei interessante isso também. Algumas coisas, que nem eu comentei mais cedo. A Annelise, ela, às vezes, adivinhava coisas sobre pessoas. Ela sabia quando alguém estava rezando por ela em outra cidade. Esse tipo de coisa. E aí, já entra numa questão que eu acho que é aquela coisa de... Terceiro olho abriu daquela... Exato, é tipo isso. Pra mim é tipo isso, de tipo, você tá num estado ali tão vulnerável, mas ao mesmo tempo você... Não sei, é uma condição ali que você tá, que você consegue abrir sua mente e acessar outras coisas que a gente não tem acesso normalmente, sabe? Então, talvez, não sei. Essa é a minha teoria. Não, eu também entendo essa teoria. Até porque, por exemplo, quando a gente... Um exemplo que a gente tem é dos santos, né? Gente, muito católica, esse podcast hoje. Mas o lance dos santos mesmo, né? De, tipo, todos eles chegam a se tornar santos e mártires e tudo mais, porque eles conseguem vivenciar o pior de uma situação, né? E ainda assim crer, ainda assim acreditar e tudo mais, né? Eu acho que é uma coisa similar, porque ela de fato também estava vivendo, né? O pior de uma situação, né? Exato. E aí, provavelmente, ela deve, tipo, inconscientemente, ainda se apegar a questões religiosas dela, né? Obviamente. Sim, com certeza. Mas, enfim, como eu comentei ali, eles estavam nesse looping, né, de exorcismos, e ela cada vez mais enfraquecida, ela se machucava muito, ela cada vez mais fraca por não se alimentar e ao mesmo tempo passar pelos rituais estressantes e cansativos do exorcismo, o corpo da Annelise ia definhando. Em seus ataques, ela machucava a si mesma, ela se dava socos nos próprios olhos, se arranhava, os joelhos dela estavam inchados e quebrados por conta das constantes genuflexões que ao ajoelhar e ficar em pé, né? Que seria meio que... seria meio que você tá tirando sarro da reza, né? Então, durante o que você tá com o demônio no corpo, você está tirando sarro desse ritual, né? De que é se ajoelhar e rezar. Então ela se ajoelhava e levantava várias vezes, assim. E batia os joelhos no chão, enfim. Tanto que as fotos dela, né, muito fácil encontrar. As fotos dela no final ali da vida dela são horríveis. Ela tá Os assim, áudios também. Deplorável. Tem os áudios também dela falando. Mas as fotos você vê o quanto ela tava, assim, num estado realmente de... Ela já tinha morrido ali, né? Realmente. Ela tava ali viva, sobrevivendo, não sei como, né? Mas era quase uma autotortura, obviamente, pela questão psiquiátrica, né? Exato. Mas é muito triste, né? Você vê a foto dela normal, né? De um lado, e do outro lado, como ela tava ali no fim da vida. É muito, muito triste mesmo. Ela, tipo, sabe, perdeu o dente... Enfim, em 1º de julho de 76, a Annelise morreu em decorrência da falta de comida e exaustão no corpo dela. Ela tinha 23 anos e o seu estado de malnutrição e desidratação eram tão severos que ela estava pesando apenas 30 quilos. Gente, não dá. Não, é o peso de uma criança, cara. Além dos machucados, ela também havia pego pneumonia e sem se alimentar o corpo não tinha, né, nem forças para se recuperar ali de uma doença mais grave.
Depois da sua morte, a polícia assumiu o caso e a promotoria foi chamada para decidir se as circunstâncias da morte da Annelise configuravam um homicídio. As investigações mostraram que a morte dela poderia ter sido evitada até uma semana antes da data em que aconteceu, se qualquer uma das pessoas responsáveis, a sua família ou os padres, tivesse tomado a atitude de levá-la para um hospital para atendimento médico. Ou, no mínimo, forçar ela a comer. Uhum. Pelo menos uma semana antes. Poderiam ter salvo ela. É isso, porque no hospital ia rolar uma sedação, enfim. Sim. Você colocar sonda para alimento, né? Enfim. E aí, por conta disso, um processo foi aberto contra os pais da Annelise e os padres, o padre Ernst e o Arnold, com acusações de homicídio por negligência. Os pais dela foram defendidos por um advogado chamado Erich Schmidt-Leichner, que ficou famoso por defender oficiais nazistas nos julgamentos de Nuremberg. Olha só, que pessoa boa. Não, na verdade, ele era, sabe aquele cara que quer chamar atenção a qualquer custo? Ele aceitava os casos mais absurdos por conta disso, assim, ele queria fama. E os padres tiveram as suas defesas pagas pela Igreja Católica. O julgamento começou em 30 de março de 78 e ele despertou grande interesse. Os médicos testemunharam que Annelise não estava possuída, afirmando que as manifestações de possessão demoníaca eram um efeito psicológico de sua rígida educação religiosa, bem como epilepsia. A defesa apresentou gravações feitas durante as sessões de exorcismo, algumas das quais mostravam o que eles alegavam ser demônios discutindo para reforçar a afirmação de que a Annelise estava possuída. E são essas gravações que estão disponíveis aí na internet, né? Foram os próprios padres que soltaram isso. A defesa, assim, no filme, a gente vai comentar do filme, né, no Filminhos, mas só para dar uma contextualizada, no filme eles têm essa versão, né, de que, e se a gente tentar fazer a defesa de que ela realmente estava possuída? Só que, na verdade, não foi essa a defesa dos padres. A defesa deles era de que a Annelise, por ser uma mulher adulta, ela tinha o direito de decidir como seguir o tratamento que ela queria, e o que ela tinha escolhido, nesse caso, era a via religiosa. Só que, né? Como que ela escolheu de fato? Se ela estava passando por uma situação de inanição, de múltiplas fraturas físicas. E já estavam numa condição ali que afetava, né, a habilidade cognitiva dela. Exatamente. Então, né, ela realmente não era uma mulher adulta? Sim, mas não 100% responsável sobre seus atos. Se ela tivesse bem, né, se ela tivesse... Exato. Sei lá, vivendo uma vida comum, estivesse estudando e estivesse passando por situações e aí sim ter optado seria de fato, né? Mas não Exatamente. era, não é? Ela tava em cima de uma cama, dentro de casa, não vivendo a vida dela, né? Enfim. Completamente emaciada, enfim, né? Realmente. Em abril de 78, os Mikkels e os 2 padres foram condenados por homicídio culposo, mas eles receberam penas de prisão suspensas e foram ordenados a partilhar os custos do processo judicial. As penas foram descritas como mais severas do que as solicitadas pelo promotor, que tinha pedido só que os padres fossem apenas multados e os pais fossem considerados culpados, mas não punidos, pois já haviam sofrido o suficiente. Uhum. A própria promotoria queria isso. Eles só queriam, assim, o carimbo de culpado, porque eles achavam realmente que não foi de má fé que as pessoas fizeram isso, né? Tanto os padres quanto a família. Então, né? Mas alguém tinha que ser responsabilizado. E acabou que foi isso exatamente o que aconteceu. Depois do julgamento, os Mikkels pediram às autoridades permissão para exumar os restos mortais da Annelise, porque ela tinha sido enterrada às pressas em um caixão barato. Quase 2 anos depois do enterro, em 25 de fevereiro de 78, os seus restos mortais foram transferidos para um novo caixão. Os laudos oficiais afirmam que o corpo apresentava sinais compatíveis, né, com a deterioração de um cadáver daquela idade, o que acabou com algumas especulações que estavam afirmando que o corpo dela estaria intacto, o que significa que ela poderia ser santificada. Que é um dos sinais, né, às vezes, que as pessoas falam. Inclusive o Acutis, né? O Acutis estava gente, intacto. quem não... Porque assim, querendo ou não, é um corpo, tá, gente? Mas depois, Sim. quem quiser pesquisar, enfim. Bizarro. Bizarrices, Catão.
Bizarrices católicas. Eu amo as histórias. Não, é porque de fato você olha, parece que ele tá, sei lá, deitadinho. É que depois eles fizeram todo o processo, né, de... Como que chama? Pra você manter o corpo, né, e tal. Depois mas mesmo assim, gente, ele fica bizarrinho. E aí, então, tinha esse... uma vidente falou que teve uma visão do corpo dela intacto. E aí os pais aproveitaram que tava tendo esse bafafá pra falar, não, a gente quer colocar ela em outro caixão e tal, a gente não teve oportunidade, enfim. E aí... Pra fazer uma mini exumação, né? Isso, mas eles não tiveram acesso ao corpo dela, ou as autoridades não deixaram a família ver, porque falaram que ia ser um pouco traumatizante também. Realmente, né? E, enfim, ela estava lá, né, em decomposição, como um corpo normal. Ainda assim, as pessoas continuam acreditando que a Annelise foi martirizada depois de uma possessão demoníaca. O túmulo dela virou um local de peregrinação. O pai dela já morreu, mas a mãe dela continua acreditando que ela realmente estava possuída. E, na verdade, acho que talvez seja até bom pra cabeça da mãe dela pensar nisso. Eu também acho, verdade. Porque, pô, senão ela vai viver uma vida inteira acreditando que matou a filha. Se culpando, né? E também a casa que eles moravam recentemente, uns anos atrás, pegou fogo. A polícia determinou que foi um incêndio criminoso, mas muita gente acredita que foi o capeta ainda, que botou fogo na casa. Calma aí também, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Tem mais de um filme, inclusive, baseado nesse caso. Tem mais? Sim, tem um filme alemão, deixa eu pegar aqui. Tem o mais famoso de todos, né, que é o Exorcismo de Emily Rose. Muito bom, bom, inclusive, galera. Tem o Requiem, o nome é de 2006. Saiu um ano seguinte, depois o Emily Rose de 2005. Esse é de 2006, que é um filme alemão. E ele depois vou procurar pra ver. Ele é um ponto de vista um pouco mais cético do que o Emily Rose, que apela totalmente pro... Realmente ela estava possuída. Mas, né, enfim. Não, e é baseado. É completamente baseado, porque no filme da Emily Rose, o padre e a galera ali tava respeitando várias coisas que não aconteceu, né? Então... não. E no filme não mostra também que foram 67 exorcismos, né? Tipo, durante 10 não meses. mostrou que, parece gente, tudo muito rápido, abuso, assim. né? Isso. Tipo, não mostrou também esse tempo que ela ficou procurando médico e tudo mais, porque também meio que deu a entender que, tipo, gente, é isso, ó, fui no médico ali, ele falou que eu tô de boa, então vamos exorcizar. Não era um consenso, né, que ela realmente era epilética, enfim. Sim. Mas... Parece que no filme Exorcista teve mais cenas de investigação do que no dela, sabe? Sim, sim. E por conta do caso dela, no ano seguinte, depois do julgamento, acabou sendo noticiado do New Yorker, se eu não me engano, acabou pegando ali uma atração internacional, porque era um julgamento contra padres fazendo exorcismo nos anos 70. Inclusive, a sociedade alemã foi muito contra quando ficaram sabendo, né? Tipo, eles falaram, mano, a gente passou desse tempo já, sabe? Você matar uma menina, uma jovem de 23 anos por conta de exorcismo é um absurdo. E aí a igreja começou a tomar mais atitudes, né? E, tipo, eles têm um número máximo de exorcismo agora, hoje em dia, né? E tem todas aquelas coisas que você falou, tem que ter a presença de um médico, né? Que o padre falou que era muito chato quando eu tentei perguntar. Que na minha cabeça era o quê? Eu falei, nossa, deve ser muito da hora você chegar lá, falar, sair desse corpo, Não, e aí ele falou que processo. que diz que há uma identificação, tem que entender com quem que você tá falando ali, e N coisas, ou seja, muito chato, gente. Muito chato. É multidisciplinar hoje em dia o exorcismo. Exatamente. Dá pra falar isso. Então, basicamente, e ainda existe, esse é o caso. Gente, ainda existe. Existe bastante. Só que eles não relatam muito, querendo ou não, também que pô, imagina, eu não ia querer que a galera soubesse que eu sofri aí uma tentativa de como é mesmo? Possuição do meu corpinho. Possessão, amiga. Possuição. E também pra evitar essas coisas, né, de gente que tá tendo algum sofrimento e assim, você acaba influenciando, né? Sem querer, se você noticia. Então, é isso, né? É tudo por baixo dos panos mesmo, mas ainda acontece. Mas este é o caso da Annelise Michel.
Amiga, você deu 1 hora só a minha parte. Ah, gente, eles que lutem. A galera, vocês gostam de episódio grande e tome, vai tomando. Então, essa foi a minha história. A minha história. A história que eu escolhi, né? E agora é com a Jéssica. Jéssica, conte aí a história que você escolheu. Agora é minha vez de ouvir. Então, eu vou contar a história de um filme que eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas é isso, né? Não tô ligando. E, de zoeira. É um filme que tem na Netflix, chama Verônica. Depois eu me aprofundo sobre, mas é bem legal. Né? E agora também, ano passado foi lançado na HBO o documentário, né? E outra coisa, gente, coloquem Verônica Netflix. Não, Verônica Terror e coisas do tipo, porque existe um filme brasileiro que inclusive é muito bom, com a André Beltrão, que chama Verônica, mas são filmes diferentes, né? Enfim. Então eu vou contar a história da Estefânia Gutierrez Lázaro, né? Que é um caso, né, que aconteceu na Espanha e que se tornou quase que uma lenda, tipo, uma lenda da galera ter muito medo, enfim. Eu não conheço essa história, então eu tô aqui com vocês para ser surpreendida. Vamos surpreender aqui, então, a garota. A Estefânia Gutierrez Lázaro era uma jovem espanhola de 17 anos que vivia com seus irmãos e pais. Os pais eram Máximo Gutierrez e Concepción Lázaro, em um apartamento localizado no número 8, na rua Luiz Marín, no bairro Palomera Sureste, no distrito do Puente Vallecas. Estefânia havia sido criada segundo os princípios da religião católica, mas na sua adolescência ela gostava de um ocultismo, uma coisinha paranormal, né? Mesmo a família dela sendo muito religiosa, o que era normal pra época também, né? Então, só pra atualizar que esqueci de falar, ela nasceu em 73, tá, gente? Okay. Nessa época, ela era os anos 80, né? Ou seja, tava em voga, né? Esse rolê do ocultismo e tudo ser gótico, ser nervoso. Enfim, a história começa com o avô da Estefânia, que era o pai da mãe da Estefânia, né, da Concepción. Ele já bastante debilitado, internado devido aos problemas de saúde que ele sofria por demência e tal. Ele frequentemente apresentava episódios de delírio. E aí, um pouco antes dele falecer, ele teria feito uma declaração pra Estefânia. Mas algumas fontes afirmam que foi, tipo, a mãe dela que ouviu, né, ele falar isso. Segundo o relato, ele disse que não havia conseguido tornar a filha infeliz durante a vida, mas que faria isso na próxima oportunidade. Algo muito gostoso, né? Caramba, mano! Falecendo. Como assim? O seu avô... Não, vou fazer questão de você ser miserável o resto da vida. Exatamente. Então, tipo... A maioria dos relatos que eu vi eram falando sobre que a Concepción, na verdade, né? Que a mãe dela tinha ouvido falar isso. Né, que ela teria uma vida miserável e, enfim, infeliz. Como seu estado mental estava comprometido na época, ninguém meio que ligou. Porque é isso, gente. Quem cuida de idoso, minha avó já me xingou tantas vezes quando eu cuidava dela, que é assim, loucura, né? Mas, então, é meio que aquela coisa, a Concepción, ela meio que não ligou, mas ao mesmo tempo, magoou. Sim. Beleza, isso daí marcou profundamente a Estefânia. E aí ela começou, nessa época, com 17 anos, no colégio, a, tipo, comprar revistinha, falando de ocultismo, de fenômeno paranormal, de ver filme com as amigas, de sei lá, comprar livro, ou na biblioteca, ver livro dessas coisas, enfim, normal. Algo normal pra idade, né? Essa curiosidade sobre o além, enfim. Só que aí, meses depois, uma amiga dela perdeu o namorado porque ele morreu num acidente de moto. Então elas pensaram, o quê? Vamos pegar uma tábua Ouija. Quem nunca, né? E falar com seu namoradinho. Numa sala na sala de aula, né, em Aragon, elas estavam brincando, assim, né, com um tabuleiro. Pra quem não sabe, o tabuleiro Ouija é um dispositivo que, supostamente, né, permite a conexão do além. Surgiu na França, em meados do século XIX. Tem a ver com a questão de ascensão do ocultismo e do espiritualismo. Enfim, digitem Ouija, vocês vão ver aí. Aqui no Brasil, a gente usava mais papeizinhos, né? Sim. Mas, enfim. Nunca vi um tabuleiro na minha vida, era sempre o papel.
Sim. No meio da brincadeira, os jovens foram surpreendidos pela chegada de um professor. Ou seja, elas estavam jogando Ouija, chegou um professor. Então, o copo que usavam como ponteiro, né? Como ponteiro do tabuleiro, quebrou. E segundo testemunhas, isso daí, tipo, tem relatado, tipo, das amigas dela também. Uma fumaça estranha saiu desse copo e entrou na boca da Estefânia. Ok. Não falarei nada. Adolescentes, né? Não vou falar nada. A partir desse momento, a Estefânia começou a sofrer convulsões e ter várias visões. À noite, em sua cama, afirmava ser visitada por pessoas falecidas que a aterrorizavam. Sua família a levou em médicos e psiquiatras, mas nenhum tinha conseguido encontrar sinais de doenças físicas ou mentais. Em 13 de julho de 91, a situação atingiu seu clímax quando Estefânia atacou violentamente a sua irmã Marianela. E, tipo, foi meio chocante porque a Estefânia, a mãe dela trabalhava muito, o pai dela também tinha uma negligência, assim, em relação a isso, sabe? Eles deixarem as crianças muito tempo sozinhas pra trabalhar, cuidar da vida, enfim, né? Então, a Estefânia, por ser a mais velha, ela era muito maternal, sabe? Com os irmãos. Então, foi meio chocante. No dia seguinte, 14 de julho, Estefânia sofreu com um grave episódio cataléptico, né, que seria rigidez muscular, e entrou em coma. Ela foi levada para o Hospital Gregório Maranon, onde morreu nas primeiras horas da manhã. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, classificando como uma morte súbita e suspeita. Cara, ela morreu? Ela morreu. E a história não é... Enfim. Peraí, a história não é sobre ela? É. E ela morreu? Eu tô em choque, gente. Eu não imaginei que ela ia morrer tão cedo assim. Ok. Sim. E no filme é diferente, mas enfim, depois falaremos. Tá, não dei spoiler porque eu não vi o filme ainda. Eu vou ver amanhã. Exatamente. Antes da gente gravar. Exatamente. Após a morte de Estefânia, os alegados fenômenos paranormais na casa dos Gutierrez começaram a se intensificar, ou seja, aquele lance que ela tava vendo, a família tava ouvindo, né, de fantasmas em casas, piorou depois que ela morreu. A mãe ouvia sons perturbadores, a voz de Estefânia uivando e chamando ela em vários cômodos da casa. Um velho atravessando as paredes e rindo. Janelas quebrando espontaneamente. Objetos movendo-se sozinhos. Portas abrindo e fechando sozinhas. A mãe afirmava ouvir a voz da filha, chamando, né? Crucifixos se movendo involuntariamente, a risada perturbadora desse velho, as janelas quebrando sem motivo aparente. Em uma ocasião, a mãe sentiu alguém tocando suas mãos e pés enquanto dormia. A família também relatou que as bonecas das filhas eram violentamente arremessadas contra a parede durante a noite. Certa noite, as filhas pequenas acordaram aterrorizadas, com os pulsos machucados. Alma bendita, diga-me quem você é e o que quer. Era a frase que padre deu à Concepción para que ela repetisse cada vez que esses fatos inexplicáveis aconteciam. Durante anos, a família inteira dormiu na sala. Durante anos, não se podia entrar naquele banheiro. Durante anos, o quarto de Estefânia tornou-se um local de peregrinação, mas para os espíritos. E durante anos, apagar as luzes naquela casa significava viver o pânico absoluto. Nessa altura, por que não se mudar, né? Porque era a casa deles. Eles eram, tipo, pobres, entendeu? Então era, tipo, a casa deles. Mas passar o resto da vida numa casa amaldiçoada. Assim. Amiga, se caiu um negocinho, eu já falo, ô, querido, então, já tô indo, bote para o aluguel. Então, pô, dentro de casa... É bem aqueles memes do tipo, filmes de terror não crescem aqui no Brasil, sabe? É bem isso. No Brasil não ia se criar, mano, não ia dar certo isso. Tipo, a pessoa, nossa, não. Foda-se, vou embora, vou trocar de casa. Exatamente. Em 1º de novembro de 1992, a fotografia de Estefânia, que estava pendurada na sala de estar da casa, pegou fogo misteriosamente. O que entregou foi que apenas a parte que retratava seu rosto queimou, sem danificar outros objetos próximos ou a moldura da fotografia. Em 27 de novembro de 92, a família Gutierrez decidiu chamar a polícia. Tipo, em algum momento eles falaram, bom, galera, chega, né? Isso daí foi, tipo, 1 ano depois, inclusive. O inspetor José Pedro Negri
e sua equipe chegaram ao local tarde da noite, depois das 2 da manhã, encontrando toda a família do lado de fora de casa na chuva, aterrorizada. Enquanto alguns policiais permaneceram do lado de fora com eles e ouviram sua história, o inspetor Negri e os outros 2 policiais entraram na casa. O relatório transcrito pelo inspetor após a patrulha tornou-se um clássico cult entre os entusiastas de ocultismo. Ele descreve uma porta de guarda-roupa que se abriu repentinamente, apesar de estar trancada, com a fechadura roçando o rosto dos policiais. Houve relatos de ruídos estrondosos vindos da varanda, onde, no entanto, nada foi visto, e de uma estranha gosma marrom que se formou na mesa de cabeceira. O relatório também descreve um crucifixo que estava pendurado na parede quando os policiais chegaram e foi encontrado posteriormente no chão. O crucifixo havia sido arrancado de seu suporte e 3 marcas de garras eram claramente visíveis na parede onde estava pendurado, como se tivesse sido arrancado com força. Os policiais também inspecionaram o banheiro, que a família considerava o lugar mais assombrado da casa, e experimentaram uma queda repentina de temperatura diferente de tudo que haviam sentido antes. Todos esses fatos foram compilados em um relatório que se tornou o primeiro a reconhecer a existência de eventos inexplicáveis. Mas, apesar dessas descobertas, o caso foi arquivado por falta de consistência. Porque assim, tá, você chamou a polícia, mas o que a polícia vai fazer com espíritos? É bem isso. Tipo assim, é que meio que a família tava tão desesperada. Quem que eles vão chamar? É Ghostbusters? Não existe. Não, eles falaram pro padre, e o padre falava... o padre, pelo que na época, meio que nem botou tanta fé no que eles estavam falando, sabe? Uhum. Então, o padre, falaram, olha, eles devem estar perturbados, porque a menina morreu, então ora, né? Ora na sua casa, não sei o quê. Só que, eles estavam no momento onde eles pararam de dormir na própria casa, e uma coisa interessante é que, tem gravações da casa e no filme fizeram a casa bem parecida, né? Uhum. Mas enfim, a família tá toda dormindo na sala, todo desespero, enfim. Então, quando eles estão na sala, começam a ouvir mais coisas, quem que a gente vai ligar, né? Sim. Como você disse, não vamos ligar para os Ghostbusters. Vamos ligar pra polícia. Não tem uma benzedeira nessa cidade, pelo amor de Deus. Não tem. Uma a Bruna tentando solucionar toda a história. Chama a benzedeira. Uma benzedeira, leva a benzedeira lá. Qual é o problema? Não tem. Enfim, eu já tinha mudado de casa e mandado uma benzedeira na casa. É isso. Sim. O relatório dos policiais que... Gente, se vocês procurarem, tem um relatório todo, dá um medinho. Mas aqui o relatório inteiro vazou, né, para os meios de comunicação. Programas de mistérios, como o famoso Zona Zero, que era um programa grande de mistérios e de crimes. Especialistas em poltergeist transformaram a notícia, o que então era algo do bairro. A galera do bairro sabia, né, não Espanha inteira. Uhum. O pânico e o terror daquela família espalharam-se pela sociedade inteira. E também se tornava muito atrativo pros programas sensacionalistas. O pesadelo da família transformou-se em Circo dos Horrores. Entrou em cena um programa chamado Esta Noite Cruzamos el Mississippi, e o caso passou a ser um grotesco absurdo. O Mississippi era uma terra sem lei e era ir além um teatro da vida, afirma ele para explicar o tratamento, né, na época do programa. Ou seja, eles estavam vendo algo incrível, então eles iam explorar ao máximo. Uhum. Com essas provas e testemunhas disponíveis, o caso foi aumentando, mas mesmo com o país inteiro sabendo do que estava acontecendo, o caso nunca recebeu qualquer explicação lógica ou científica e nem houve qualquer prova dos alegados eventos paranormais, para além dos atos encenados por supostos psicólogos e médiums, tornando-se mesmo um episódio mais significativo da parapsicologia na Espanha. Após esses eventos, vários grupos de pesquisa paranormal se interessaram pelo caso, um deles capturando uma gravação EVP, o fenômeno eletrônico de voz, na qual a frase "cuidado com o vovô" pode ser ouvida. Fantasma preocupado, né? Com o velho. Cuidado com o vovô. Exatamente, esse velho aqui, ó. É desgraçado aí.
De acordo com a sua família, isso fazia sentido, pois a mãe afirma que seu pai, antes de morrer, disse que tornaria sua vida miserável além túmulo, né? E de fato, né, a filha dela mais velha morreu. E ela tava assombrada e, tipo, dormindo na sala com as crianças, tipo, né? A família Gutierrez vendeu a casa e se mudou, pondo fim aos eventos paranormais. Os novos proprietários nunca relataram nenhum incidente inexplicável na casa. No entanto, uma das irmãs de Stefania afirma que ainda vê coisas estranhas e consegue pressentir quando alguém está prestes a morrer. Lá nos anos 90, tipo, as crianças e adolescentes repetiam 3 vezes Verônica, Verônica, Verônica. Por causa disso. Caramba, virou a loira do banheiro. Era o espírito que todos temiam, aquele que causava arrepio na espinha se você brincasse com um tabuleiro ou Ouija, ela aparecesse. Era o nome que fazia a pele de arrepiar só de ouvir. E agora a gente tem... Eu acho que a história se torna mais interessante porque vai para além do filme e envolve o filme. Em 2017, foi lançado o filme Verônica, dirigido por Paco Plaza e estrelado por Sandra Escacena. O filme é baseado nesse caso, embora algumas coisas mostradas do filme não tenham acontecido na vida real, normal. Em setembro de 2018, o jornal El Mundo realizou uma entrevista com os irmãos de Stefania, chamados Ricardo e Maximiliano, que negaram os eventos que aconteciam no filme. Até porque o filme, de fato, muda muitas coisas. Sim. Só que em 2025, a HBO estreou uma série chamada Expedientes Valescas, desmistificando os fenômenos paranormais e o próprio caso. O Ricardo, né, falou pro documentário que naquela noite de novembro de 92, quando a polícia visitou sua casa, foi ele quem atirou uma pedra contra o terraço a pedido de sua mãe. Ele afirmou que o barulho alto que os policiais incluíram em seu relatório como inexplicável foi, na verdade, uma invenção deliberada para impressionar a polícia. Ou seja, mandaram os policiais mais cagão que tinha acreditar em qualquer coisa. Sim. Esta versão sustenta que a mãe os imergia no estado de sugestão coletiva. Os irmãos revelaram que Concepción Lázaro sofria de epilepsia convulsiva, pedia-lhes para que exagerassem e inventassem eventos, por vezes instruídos por próprios postos parapsicólogos como Tristan Barker. A porta do armário que se abria de repente, de forma antinatural, segundo o relato, provavelmente abriu porque momentos antes tinham retirado álbuns de fotografia que frequentemente faziam com que aquela porta cedesse. A baba, entre aspas, marrom, que apareceu no jogo americano, não era ectoplasma, mas sim a papinha que o irmão mais novo havia comido no jantar algumas horas antes. Isso se agrava com a confissão de abuso. Os irmãos admitiram ter sofrido violência nas mãos da mãe, criando um clima de terror doméstico que foi agravado pela pressão da mídia e pela intervenção de charlatões, uma mistura venenosa de sugestão e manipulação. No entanto, a irmã deles afirma que o que vivenciou foi real e contradiz a versão dos irmãos. Assim, uma pergunta. Tu já viu o filme, né? Tem alguma coisa disso? Ah, não, isso foi depois do filme. Ah, então... Porque eu acho que seria muito interessante um filme onde você acha que é sobrenatural, mas na verdade é a mãe sugestionando e abusando dos filhos. E tipo, tem relatos, né, que ela era muito abusiva com eles e tudo mais, mas como ela tinha esse estado de grave de epilepsia, né, o que acontecia é que era muito isso. E aí, imagina, ela tá vivendo com epilepsia, não se cuida, tá vivendo um luto ferrado, porque a filha morre do nada. E não tem um fechamento, né, pra aquilo, porque, tipo, não sabem por que ela morreu. Né? Tipo, eles colocam como suspeito, mas suspeito do quê? Sim, exato. Ela morreu do nada, né? Uma jovem, né? Do nada ela começou a agredir a irmã, que ela nunca tinha feito também, né? Enfim. Então, é uma mãe que tá completamente zoada. E aí, quando eles chamam a polícia, quando acontece tudo isso e a imprensa se envolve, ela começa a acreditar nos parapsicólogos. Entendeu? Esse que é um dos problemas. Sim. Um dos elementos surpreendentes de que Expediente Valescas é que, embora ajude a compreender os aspectos duvidosos da lenda, também reafirma outro ponto de vista, que por sua vez desafia a versão dos irmãos. Sugere que os ataques e informações que eles fornecem são um ato de vingança contra a mãe, que também é entrevistada e parece descontente com a forma como foi
retratada, né? Isso reforça ainda mais a versão da irmã, que o documentário respeita, dando amplo espaço. E tipo, é isso, né? Acabou que eu já vi alguns trechos, né, do meu trabalho pra cá, e é muito interessante isso, que, tipo, o documentário, ele não tá afim de vamos acabar com a lenda da Verônica. Tipo, não, ele está afim de relatar o que as pessoas viveram, o que elas acham, enfim, e aí cabe a interpretação também de cada um, né? Interessante. Outro elemento crucial do caso é a morte misteriosa de Estefânia, que na série aborda. Quando eu tô falando da série, essa série é um documentário em série, tá, gente? Na HBO. Que a série aborda oferecendo uma explicação médica, com possíveis crises epiléticas apresentadas como substitutas para a possessão demoníaca. Apoiando essa explicação está no histórico familiar documentado e o fato de Stefania estar recebendo tratamento médico quando morreu. Sua morte, oficialmente classificada como súbita e suspeita, e eu imagino que se você é uma mãe e recebe isso, você vai dar uma enlouquecida assim, né? Devido à asfixia pulmonar, poderia ser resultado de uma crise epilética grave, mas não há como comprovar isso. E esse é o grande B.O., né, inclusive. Sim. As ideias sobre a sessão de tabuleiro Ouija nas escolas aqui são descartadas, visto que se passou um ano inteiro entre a sessão de tabuleiro Ouija e a morte de Stefania. E seu comportamento errático surgiu vários meses depois, o que poderia coincidir com a progressão de sua epilepsia não diagnosticada. Talvez a contribuição mais valiosa do documentário seja a análise na Espanha nos anos 90, época que a hipnose midiática e a chegada de canais de televisão privada davam espaço para todo tipo de evento paranormal. Isso não aconteceu só na Espanha, mas, tipo, gente, aquela cena do Gugu Liberato levando a mulher que era paranormal indo no Carandiru. Sim. Sabe? Pra sentir energia local. Enfim, né? Então, anos 90, né? TV nos anos 90. Exatamente. Ver Pérez Reverte discutindo o caso, ou Exorcismo Doméstico, abrindo o noticiário da Antena 3, que era o canal de lá, né? Dá uma ideia do obscurantismo televisivo da época, porque o Ver Pérez Reverte era, tipo, muito conhecido, né? Quando Carlos de Jesus e autópsias extraterrestres andavam de mãos dadas com médiums, né, na televisão. Nesse clima, o boletim de ocorrência vazou para os programas, né? Como Zona Séria e Mississippi, tornando-se um espetáculo nacional que estigmatizou os irmãos, uma superexposição que levou eles a um bullying na escola, rotulando-os como os garotos portugueses de Valescas. Nossa, e, tipo, tadinhos, cara. Uhum. Porque além de todo esse trauma, né, de você perder a irmã, você ter a mãe doente, enfim, né, toda essa situação, ainda essa exposição na mídia, né? Tipo, a irmã fala no documentário que, tipo, ela não era chamada pras festinhas de aniversário das amigas, entendeu? Cara, que horror. E, tipo, a irmã dela e todo mundo, tipo, eles eram meio que popularzinhos, sabe? E eles pararam de chamar as crianças e tudo mais. Porque é isso, e não tinha nem como esconder, porque se você procura o caso deles, você vê muito, muito programa de televisão na época falando disso. Sim. Porque até então, era um primeiro caso de um documento, de um policial. Oficial, né? Oficial, então era a primeira vez que estava tendo isso no mundo, né? Enfim. A relação familiar acabou por sofrer uma fratura definitiva, e essa parte é muito triste, após a morte do pai da família, porque meio que é o que unia eles, né? Era o pai. Desgastado pelo trauma, pela farsa sustentada durante anos e pelo comportamento descrito por eles como dominante por parte de mãe, os irmãos decidiram afastar-se totalmente de Concepción Lázaro, rompendo laços familiares para tentar reconstruir suas vidas longe do circo mediático que envolveu o expediente Valescas. Ou seja, tipo, hoje em dia eles dois não têm mais nenhuma... não conversam mais com a mãe. Eles não falam mais com a mãe. Menos a menina, que conversa e apoia ainda a ideia da mãe. A irmã era mais nova que os meninos ou eles eram mais novos? Se eu não me engano, ela era mais nova. E ela era, tipo, a melhor amiga da irmã, sabe? Sim, mas é que eu pergunto porque, às vezes, a percepção que você tem como uma criança mais nova que os outros, às vezes a mãe protegia ela, né? E não os irmãos. Então, tem toda essa dinâmica também, que a tua percepção é diferente quando você tá crescendo. Então, eu vi uma frase uma vez que me impactou muito, que é: a tua mãe não é a mesma mãe do teu irmão. Vocês têm a mesma mãe, mas
ela é diferente. Nossa, Sempre vai ser diferente. Sentido. Oi? Faz total sentido. Sim, porque, né, é uma relação diferente, vocês são pessoas diferentes. Então, a tua experiência com a tua mãe, você que é filha única, você não sabe, não tem, né, essa perspectiva. Mas é totalmente diferente da relação que a tua mãe tem com o teu irmão, com a tua irmã. Então, é muito reflexo disso também, né? De os meninos não terem mais contato com ela. Às vezes a criança mais nova é protegida, né? De abusos e tal da família. Abusadores, né? Acabam... Eles mesmos, né? Às vezes não abusam de um filho, enfim. Mas... eu acho que é uma coisa interessante de perceber também. Sim. Por último, eu deixei um comentário do criador do documentário, porque eu achei muito interessante, sabe? Sobre o total, sobre essa história, né? No geral, que no final das contas foi muito além do que eu imaginei, assim, pesquisando, do que um caso... é um caso de exorcismo, uma coisa... Mas é interessante e triste também a história, tá? Há confissões muito difíceis em Expediente Valescas, e também há silêncios que pesam muito mais do que palavras. Trata-se de bullying, perda, luto, rejeição social, e por trás de tudo isso está uma família despedaçada, que ainda carrega muitas feridas. Conta o Squire, o criador do documentário sobre a família Gutierrez Lázaro, que teve que suportar, né, durante esse período. Mas, de tudo, o que nos contaram, o que mais me comoveu foi ouvir como se sentiram injustiçados pela mídia, que sua dor virou manchete, que durante anos ninguém parou para realmente ouvi-los. Há muitos pontos em que os irmãos ou a mãe discordam, mas neste todos concordam e ainda estão muito revoltados. Nossa, muito triste mesmo. Porque meio que esse caso, né, que pra mim era um caso de apenas mistério, né, com o documentário, fez uma percepção muito mais profunda, tipo, do sensacionalismo, né, de que o sensacionalismo, quando a gente fala muito sobre mortes em si, no caso teve uma morte, mas no caso não foi nenhum assassinato em si, mas uma exploração sobre crenças, né, Sim. sobre a crença daquela mulher, enfim, então é triste por causa disso. Hoje em dia, tipo, eles não se falam mais, né? Eles sofreram a vida inteira durante a adolescência por conta disso. Enfim, essa mulher ainda sofre até hoje também. Todos eles, né, têm enfim, né? Então consequência tá todo mundo... de tudo. Então, meio que o que era só uma história de exorcismo, enfim, e coisas paranormais, meio que é um horror mais midiático, sabe? Que isso trouxe, porque o fantasma, né, supondo que a mãe dela estivesse falando verdade, trouxe menos problemas do que a mídia trouxe pra eles de fato, né? Sim. E, enfim, esse é o caso, gente. É um caso que eu achei que eu parei e dei uma refletidinha sobre... Que eu gosto muito de ler sobre comunicação e é de fato, né? Sim. Uma coisa dá pra pensar. Bom, e aí depois a gente fala sobre o filme Verônica mais profundamente. Sim. Mas, gente, sabendo da história, ver o filme Verônica e ignorando essa história. Tipo, porque não é como se fosse um spoiler em si. É mais por uma questão de uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que não tinha explicação. Gente, inclusive, se alguém for ver o filme Verônica e que gostar da vibe do filme, tem um filme que chama Irmã Morte, que é, tipo, um spin-off, que é bem legal. E não tem nada a ver com a história real, tá, gente? Mas eu gostei do Irmã Morte pelo visual, sabe? Aquele filme que não é tão incrível, mas o visual é bem bonita. Sim. Enfim, gostei. Tá bom. Muito bem. É isso, parabéns, gente. Obrigada. Então, pra quem é nosso apoiador, vai receber ainda esta semana o episódio do 1001 Filminhos. Então, se você não nos apoia ainda dá tempo, tá, gente? Apoio contínuo. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode mandar sugestões que a gente tá pensando em fazer isso... Quando der, né, gente? Eu não vou prometer tempos e espaços, né? Mas quando der de, tipo, o filminho ser uma continuação de algumas situações que a gente fala aqui dentro do 1001. Tá algum tema, um tema parecido. Não precisa nem ser, tipo, só filme, né, de caso, porque a gente vai ficar muito limitado se fosse assim. Mas, tipo, que tenha temas, né, parecidos com o que a gente comenta aqui dos Ou casos. inspirados também, que a gente tem que lembrar que inspiração não quer dizer que, tipo, é a mesma história, né? Exato. Às vezes é só um start criativo, né? Que nem a gente fez com o Candyman, né, também. Exatamente. Então, é isso. Pode dar
sugestão também pra gente. E é isso, então. Bora para os comentários? Bora. Gente, ó, no final das contas, eu falei rápido, não deu 2 horas de episódio, gente. Pior A gente que tava foi. achando que ia dar umas 3 horas de episódio. Eu queria acho que foi dividir. uma acelerada. É, você acabou indo mais rápido, mas é porque eu falo demais também, né? O meu roteiro também, era menor, filha. mas... A gente ficou falando horrores sobre questões católicas. Muito. Então, o último episódio foi da Wanda Holloway, né? A mãe da Pompom, que muita gente ficou surpresa, porque o caso realmente é muito doido. Sim, tipo, gente, minha mãe era doida, mas puta que pariu, né, galera? Realmente, né? Ninguém merece. Quer começar lendo algum? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que, gente, eu segurei no episódio inteiro. E, de fato, eu fico muito feliz pelo reconhecimento. Que a Fernanda Santiago falou. A frase deixou a Xana na igreja, não tem maturidade. E foi algo que, desde o momento que eu comecei a escrever, eu pensei, essa menina não tem um segundo nome, pelo amor de Deus. Amiga, aqui na minha cidade tem uma Xana, tá? Ai, que bom, né, amiga? O nome dela é Xana mesmo. Tem. E tem um Beijo, Lúcifer Xana. também, eu já conheci o Lúcifer. Beijo, Xana. E beijo, Lúcifer. De Frederico Westphalen. A Xana de Frederico. A Xana de Frederico. Tem o Lúcifer também. Lúcifer eu conheci no clube lá, que a gente ia na piscina. É claro, né, minha amiga? Gente, é a minha cidade, é isso aí. Bom, mas o comentário, né? Como aquele episódio da pirótica lá que a gente fez, que eterna quinta série. Mas a Xana também. me pegou muito mais por ser... Nossa. Deixou a Xana na igreja. Ai, é isso. Outro comentário da Thalita. Gente, sempre ouço vocês no Amazon Music. Porque alguém um dia me falou que é a plataforma que paga melhor, é verdade? Olha, te falar que a gente nem tem monetização no Amazon Music, não. A gente não tava elegível na época, até eu vou ter que ver se já tá. Isso que eu ia perguntar, será que a gente, depois de tantos anos... Vou procurar agora pra ver se a gente já está elegível. Não, se for, vai ajudar a gente um pouco, hein? Vai ajudar bastante, mas... Beijos, amo o podcast e vocês merecem muito reconhecimento. Acompanho desde quando era só a Bruna, depois era a Bruna e Fabi, depois veio a Jéssica e agora cada roteiro mais informativo, com temas atuais e necessários. Não desistam, desde que comecei a ouvir vocês, sinto que fiquei mais inteligente. Ai, obrigada. Obrigada. Muito fofa. Geise Carleto, aquela dos doces, falou. Sim! Sim, eu vi o comentário que a Bruna não ia escrever. Eu sabia, eu vi o comentário Como dela. sempre, divas contando os casos. Amei que me mencionaram no episódio quando leram meu comentário. E obrigada por explicar sobre a Fabi. E sobre meus doces, será um prazer recebê-las em Rondônia. Rondônia não é Roraima, piada interna sobre o estado. Mas, gente, Rondônia, temos que ir pra Rondônia, amiga. Infelizmente. Sim. Marquem um encontrinho por aqui. Teremos doces, tambaqui assado, banana da terra frita e cerveja de bar duvidoso, porém a mais gelada. Gente, melhor delícia. Cerveja. Eu amo. Muito bom, muito bom. Esse comentário eu achei bem interessante, que é Letícia Sena. Eu moro nos Estados Unidos e tenho uma filha de 6 anos que já faz tipo uma ginástica rítmica. E já vi muitas mães darem piti, tipo ficar brava mesmo. A maioria das mães aqui querem que as filhas sejam o que elas foram ou queriam ter sido no passado. Deve ser um inferno ser filho de gringo, eu amo. A proteção da sua filha ainda bem que ela é uma filha de brasileira que mora nos Estados Unidos, não uma filha de uma americana que mora nos Estados São Unidos. tudo doidão na cabeça, né? Exatamente. Porque é isso, tipo, enquanto você tá vendo, que oportunidade legal da minha filha ter um esporte, né? Tipo, as mães devem estar nessa pira, né? Enfim, Ariel Strauss falou: sou cheerleader da divisão competitiva aqui no Brasil, que legal. Acho incrível. Sabia que tinha no Brasil também? Tem, só que tipo, eu lembro que teve uma época, acho que nos anos 2000, tentaram fazer vingar, tipo, no futebol.
mas não vingou tanto, né? Porque não é um bagulho de cultural. Lá elas têm um espaço também, né? Maior pra elas fazerem. Sim. Aqui no Brasil não, no estádio de futebol não tem tanto espaço, né? Enfim, então não rolou tanto. Mas se eu não me engano, alguns clubes têm times, né? Porque tem competições, enfim. Enfim, Ariel falando que é líder da divisão competitiva aqui no Brasil. E coincidentemente eu vi esse episódio enquanto ia para o treino extra. Muito bom. Cheguei no treino falando, gente, vocês não sabem, um podcast True Crime que eu gosto lançou episódio que envolve cheerleaders. Muito bom, é isso aí. Propaganda do podcast também. E sim, rola muita pressão e tem muita mãe de atleta completamente sem noção, principalmente lá fora e nas divisões de crianças. Felizmente, nunca tive que lidar com uma cheer mom desde que comecei a treinar, porque só fiz parte de equipes com adulto. Ufa, né, menina? Escapou de uma morte aí. É, verdade. Bom, posso ler um e-mail? Pode! Temos e-mail com um gatinho magrelo, coisa mais linda. Gente, ele é muito neném. Ela, né, na verdade. Ela é muito neném. É um e-mail da Laura. Olá, meninas! Aqui é a Laura. Demorei pra mandar este e-mail porque estava ocupada maratonando todos os episódios. Sim, inclusive o primeiro que a Bruna tanto ama. Não é só o primeiro, tá, gente? Quando eu falo... é tipo uns 50 primeiro episódio, 100, que a gente não sabia o que estava fazendo. Gente, tem episódios que o áudio... Eu falo, horrível. Gente, como que a gente soltou? Horroroso. Como que a gente soltou? Era eu que editava nessa época, eu também nem sabia o que eu tava fazendo. Não, acho que um episódio que eu falei, Bruna, vamos regravar, foi do Titio, porque além de ter conseguido o livro, na época que a gente gravou, eu fui ouvir e era uma cortação, sabe? Tipo, porque o meu áudio tava atrasado e do nada eu falava em cima da Bruna. Inclusive, estou devendo o episódio de novo de Jonestown, porque também era, tipo, do nada... A Bruna tava falando, e aí eu falava por cima dela, que falava por cima do Fabi, eu falava, meu Deus, gente. Por isso que eu falo, vocês são guerreiros mesmo, viu? De maratonar tudo. Guerreiro de ouvir tudo. Bom, voltando. Vocês foram meu primeiro podcast. Antes eu era daquelas pessoas que dizia que não escutava podcast porque odiava falação na minha orelha. E ainda criticava quem escutava. Mano, e ainda veio parar aqui, né? Nossa, mais nem pra ser o mais objetivo. Caramba! Olha só, o famoso cuspe voltando para a testa. Comecei a ouvir vocês e simplesmente me apaixonei, não só pelo podcast, mas pela forma como vocês contam histórias tão pesadas e delicadas com leveza, sem nunca perder o respeito e a importância dos casos. É um equilíbrio difícil de encontrar e vocês fazem isso muito bem. Finalmente cheguei ao último episódio e agora posso acompanhar e comentar tudo ao vivo com vocês. Queria dizer que gosto muito do trabalho de vocês, inclusive saudades da Fabi. Continue exatamente assim, porque vocês são fodas e fazem companhia pra muita gente, inclusive pra mim, que escuto todos os dias no meu trabalho. PS, sei que vocês amam... Como eu sei que vocês amam gatinhos, estou deixando em anexo algumas fotos da minha gatinha recém-adotada, Catarina. Na verdade, fomos praticamente coagidas a adotá-la. Ela entrou em casa enquanto eu guardava o carro, comeu, bebeu água, subiu a cama, dormiu e decidiu que aquele era o novo lar dela. Vocês que lutem. Eu gosto de gato, vai ter que gostar. O problema é seu, essa casa agora é minha. Que fofa. Mano, muito lindinha a Catarina. Eu amo histórias de pets que forçaram. É isso, é. Não, esse dia eu tava vendo um vídeo de um cara que ele parou rapidinho na parada de uma rodovia. Parou num graal ali, sabe? Abriu a porta, o cachorro entrou. E aí ele falou, bom... sai. E aí o cachorro não queria sair. Não vou sair, não. E aí ele falou assim, você tem que sair. E o cachorro não queria sair. Aí ele botava pra fora, o cachorro entrava de novo. Aí ele foi ficando puto que ele estava atrasado para o trabalho. E aí quando, obviamente, adotou o cachorro, porque é isso. O cachorro te adotou, na verdade, né? Exatamente. Nesse caso também. Eu adoro animais que são muito independentes, sabe? Exato. Eles já sabem
no final, o dono deles é você. O dono, ao contrário, né? Na verdade. Ele é seu dono. Ele é o seu dono. Exatamente. Mas é isso. Muito, muito obrigado. Adoro receber coisas de gatinhos. A gente receber mais um de gatinho, mas vou deixar pra próxima. Pra não ficar aí muito e-mail um depois do outro. Mas pode mandar pra gente, tá, gente? A gente ama receber fotos dos bichinhos de vocês, fotos de vocês na formatura, em casamento. Eu adoro receber, gente. Vocês são muito fofos. Eu me sinto orgulhosa. Sim, a gente tipo, é isso, né? Mães orgulhosas. É comadre. A gente é madrinha de todos os bichinhos, das crianças que nasceram, tudo isso. Todos os babies 1001, pets 1001, é tudo nossos afiliados. Os bebês também. Exato. Então é isso, né, gente? Se você tiver qualquer sugestão ou fotinho de bichinho, qualquer coisa, manda um e-mail, 1001crimes@gmail.com, que também é o nosso Pix, pra você ajudar o podcast a ficar no ar. Por favor, gente. Por favor. A gente é um podcast 100% uma independente. coisa que eu acho até legal, nem perguntei pra Bruna, então vocês vão ouvir como é uma conversa normal nossa. O quê? Que é... Nossa, a gente podia falar, galera, vocês que têm um negócio próprio e querem divulgar, dependendo, né, amiga? Sim, inclusive a gente recebeu um e-mail assim, eu tenho que responder, a pessoa mandou isso. Viu, gente, como a Bruna é? Zoeira. Tadinha. Já faz 2 semanas que a gente recebeu. A bichinha é a única que responde e-mail, gente. Aqui, ó. Olha só. Não, Bruna, mas é isso. Na minha cabeça eu respondi, sabe? Mas aí eu não fiz. É que é quando a gente responde com o coração, mas não com os dedos. Exato, né? Foi isso que aconteceu. Eu entendo. Então eu tenho que responder esse e-mail aí. Mas se você quiser anunciar no 1001 Crimes, manda e-mail pra gente. Ou se você quiser mandar qualquer valor, gente. Literalmente, qualquer valor. A gente agradece muito. O Pix é 1001crimes@gmail.com. E para apoiar de modo mais constante, né, mensal, tem aí o nosso site, 1001crimes.com.br, tem vários sites que você pode entrar para apoiar. E aí, gente, vocês vão ouvir, inclusive, né, nos apoiadores vão ouvir esta semana o episódio de continuação desse daqui. Exato, o 1001 filminho sobre o exorcismo de Emily Rose e Verônica. Ai, Jéssica, final do mês, meu Deus. Gente, pode fazer mês que vem. Não. Entendeu? Aí dá tempo, pelo menos vocês vão ter 15 dias pra ver os filmes e depois ver a gente falando Verdade, porque a gente... Não tem problema de falar isso só. Pode. Não, a gente fala do filme todo, a gente não tem essa de spoiler. É bom ser... Já tá privado o negócio, então não é pra reclamar, entendeu? Aquele que a gente lançou... clicou ali... É verdade. Se clicou ali, tá sabendo. Aquele que a gente lançou pra todo mundo do Candyman, teve uma pessoa que ouviu tudo sem assistir os filmes. E aí ela ficou, putz, agora eu quero ver os filmes, já sei de tudo. Mas é isso, gente, ó. Fazer o quê, né? Mas o bom dos filmes do Candyman é que eu acho que os dois são uma experiência. Então acho Exato. que a gente falou. Tem filme que não de vai fato... estragar. Não, é porque não tem plot tão gigante, né? Sim. Tipo, tem uns que são piores, né, gente? Não é o Sexto Sentido, né? Exato. Enfim, que eu ia dar o spoiler agora, mas vai que alguém... Mas, enfim, é isso, gente. Logo mais tem 1001 filminhos. E é isso. Algo mais, amigo? Não, só isso mesmo. Tem que fazer minha unha, gente. Então... Beijinhos, tchau. Até mais. Tchau.